continuar então. Olha lá, aos poucos, pós-Justiniano, o Império Bizantino ele começa a sofrer um processo de orientalização. Quer dizer o quê? Novas tradições culturais vão permear esse império, ou seja, toda aquela tradição latina de Roma tradicional, ela começa a perder força e começa a nascer uma influência mais oriental. Por exemplo, nos territórios bizantinos, a missa não era em latim, era em grego. Tá? Só que a igreja não pode protestar, porque a igreja não tem força suficiente para isso. Lembrem-se disso. Era o imperador que mandava. Tudo bem? E aí, olha só o que vai acontecer. No século VIII, com essas influências orientais, de, por exemplo, você ter uma adoração mais espiritual e não tanto material, esses novos imperadores bizantinos da dinastia Isáurea, eles vão proibir a criação de imagens. Por exemplo, estátua de Jesus, estátua de Maria, o uso do crucifixo, o uso de imagens religiosas. Vocês estão vendo, por exemplo, aqui uma arte bizantina tradicional. Isso vai ser proibido de ser confeccionado. Por quê? Porque com essa influência oriental, eles achavam que a adoração tinha que ser mais espiritual, mais interna, né? E não tanto no sentido de estátua, no sentido material, no sentido físico. Tanto é que quando a gente analisa, por exemplo, o islamismo e o budismo, eles têm muito disso, né? Eles são muito mais espiritualizantes do que materialistas. Então, você ter uma imagem de Maria, você ter uma imagem de Jesus, isso não seria interessante, isso não seria legal. E aí a dinastia Isáurea, ela vai proibir a confecção de imagens. Claro que a igreja não concorda com isso, porque a igreja, dentro da fé católica tradicional, as imagens elas podem existir, né? No caso bizantino, tem um outro agravante. Quem confeccionava essas imagens eram os monges, eram os mosteiros dali, né? E a galera ganhava muito dinheiro. Quando a gente compara a arte cristã medieval da Europa com a parte bizantina, a gente vê que a parte bizantina, ó, ela é muito mais detalhista, ela é muito mais rica, inclusive em cores, né? Lembra que eu falei para vocês, quando teve lá o tal do Renascimento Carolíngio, com o surgimento das iluminuras, o uso do dourado, ele é marcante, porque a cor dourada é uma cor cara, né? Aquela ideia da iluminação divina e coisa assim, mas não é uma tinta barata. Mas quando a gente olha a arte bizantina, por que ela é muito rica em detalhe? Porque é um império mais rico. Então, eles têm condições de comprar essas tintas, de fabricar essas tintas e justamente ter uma arte mais fina, uma arte mais requintada, né? E outra coisa, até depois eu vou mandar um artigo para vocês no grupo falando de por que Jesus ele tinha uma cara de adulto, né? Porque isso aqui é uma questão filosófica, ou seja, Deus, Jesus, ele não seria uma criança, ele seria Deus. Então, se ele é Deus, então Deus ele é adulto. Então, nesse caso, quando você vai representar Jesus de uma forma física, ele teria que ter uma cara de adulto justamente para mostrar que ele é pronto, né? De tudo aquilo que ele faz é uma atitude correta de um adulto e não uma criança, né? Que às vezes erra, comete erros, pecados e coisas assim. Ou seja, é uma questão filosófica aqui, né? Então é muito comum encontrar várias imagens medievais onde Jesus vai ter uma cara mais adulta, tá? Tudo bem? Então, esse conflito em relação às imagens vai terminar no século IX, porque os atritos com a igreja eram muito marcantes, tá? Deixa eu só ver aqui que alguém mandou alguma coisa no chat. Mas essa proibição de imagens, né? A Laís está perguntando, não começa com Lutero? Então, mas isso é na parte europeia. E não é uma proibição. O Lutero ele não concorda. Ele acha que as imagens elas não podem existir por uma questão de idolatria, tá? Lutero não vai proibir. Ele não concorda com a criação de imagens. E vocês têm que lembrar que críticas à igreja sempre existiram. Só que em determinadas épocas essas críticas são mais abafadas. Conforme a igreja ela perde força, essas críticas ganham força, certo? Sempre vão ter críticas contra a igreja, mas a igreja vai conseguir abafar de alguma forma. Os reis vão conseguir abafar essas críticas. Tudo bem? Entendeu, Laís? Então, essa questão do Lutero é mais para frente. Mas essa questão já era polêmica no Império Bizantino, por exemplo, tá? Deixa eu só fechar aqui o chat. Vamos continuar. Olha só, e aí vai estourar o tal do cisma do Oriente. Então, essas tretas entre imperador bizantino e igreja, vai chegar uma hora que a igreja vai romper com o Império Bizantino. Isso é o tal do cisma. Cisma quer dizer divisão, quer dizer rompimento, e cisma do Oriente, porque tem um cisma do Ocidente que a gente vê lá mais para frente, tá certo? Então, aqui, a partir de agora, a igreja rompe com o imperador bizantino e agora vão ter duas igrejas, né? A igreja católica
Apostólica Romana, o chefe é o Papa, capital em Roma, a Igreja Cristã Ortodoxa Grega, a capital Constantinopla, e o chefe é o Imperador Bizantino. O dia que o Imperador Bizantino, né, o Império Bizantino cair, a Igreja Cristã Ortodoxa Grega vai ter um certo Papa, né, que vocês estão vendo aqui na imagem, que é a figura do patriarca, ou seja, aquele título que o Imperador Bizantino tinha, ele é passado por uma figura de liderança dentro da Igreja Ortodoxa Grega, que hoje a sede é em Moscou, né? Porque quando teve a invasão dos turcos, a igreja ela foi perseguida e coisa assim, essa sede ela vai mudar para Moscou, tá? Aqui a gente tem a aproximação das duas igrejas, né? Que até a época do João Paulo II, que foi o Papa antes do Bento XVI, 2 papas para trás, então, do Papa atual, ele promoveu a aproximação com a Igreja Ortodoxa, porque desde o cisma, as igrejas elas eram rompidas, né? E vocês estão vendo, por exemplo, ó, que o uso das roupas elas são diferentes. Por quê? Porque essa roupa aqui, ó, ela parece muito mais coisa de orientais. Então, por exemplo, os persas, eles se vestiam desse jeito. Tá? Os árabes também se vestiam parecido desse jeito, gregos, ou seja, é diferente. O uso da barba também, né, lembra muito o judaísmo, lembra muito aquela galera mais tradicional do islamismo também, né, que usa a barba longa, né? Por quê? Porque é uma tradição mais oriental. Ela é diferente do que aquela tradição ocidental europeia, né? E aí Constantinopla começa a sofrer muito com as cruzadas, né? Porque os turcos estão tentando invadir, vai chegar uma hora que com os ataques, inclusive, dos venezianos, que depois eu vou falar para vocês sobre cruzada, isso vai ajudar a enfraquecer o território bizantino. Vai chegar uma hora que os turcos vão dominar definitivamente o Império Bizantino lá no século XV. E aí Constantinopla vai se chamar Istambul e vai nascer o Império Turco-Otomano. De agora em diante, até a Primeira Guerra Mundial, o Império Turco-Otomano vai existir, dominando uma vasta área ali do Oriente Médio, norte-africano, e também uma parte da Europa, que é o caso da Grécia, tá certo? E também aquela região ali dos Balcãs. Tudo bem, gente? Alguma dúvida aí? Então, só para mostrar para vocês alguma coisinha da arte, né? Essa arte dessas igrejas bizantinas, ó, o uso do dourado, muito marcante, muito detalhe, cores vivas, justamente pela riqueza que havia aí no Império Bizantino, né? Grandes igrejas, né? Igrejas enormes, justamente pela riqueza do Império, tá certo? Tudo bem? Então agora vamos começar a falar dos muçulmanos.